Boa noite, pessoal. Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo para uma live juntamente aí com o meu amigo Carlos da Conceito Forte. Essa marca que tem ganhado aí o conceito e tem ganhado o Brasil. Muito show de bola. Muito show de bola. É isso aí. Carlão, coloca pra gente aí o... Já vou chamar ele aqui. Boa noite, Carlão. Boa noite, Anderson. Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí, meu irmão? Tô sim, tô sim. Deixa eu só arrumar aqui pra... Aí, agora sim. Cara, muito, Tá com... muito boa noite aí pra você, muito boa noite pra todos os amigos aí que estão nos Tá me ouvindo? acompanhando. E tô ouvindo, tô ouvindo bem. Tá meio falhado o áudio agora. Você tá conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo bem, é só a sua conexão que ela parece que está um pouco instável. Deixa eu ver. Deixa eu só mexer aqui. Tá conseguindo me ouvir direito agora? Tô ouvindo. Aqui ficou mudo. Peraí, então. Agora voltou. A conexão ela tá um pouco instável, tá falhando um pouquinho. Mas a gente vamos tentar levar aí para a gente poder dar andamento aqui. Carlos, eu quero te agradecer aí Beleza. por aceitar o meu convite aí, da gente bater esse papo aí. E eu vou me apresentar aqui primeiramente, né, para o seu público aí da Conceito Forte, que já te segue aí, já te acompanha aí ao longo de uma boa jornada já. Então, meu nome é Anderson Fraga, eu sou proprietário da CPE, Estamparia e Confecção, e nós atuamos como private label, produzindo aí diversas marcas para várias pessoas aí do Brasil. E também nós temos uma marca própria, voltada para o público, o nicho cristão, né? E é uma marca também que já está aí há algum tempo no mercado, e graças a Deus a gente está conquistando nosso espaço aí também. E eu tenho um projeto que é o Clube da Marca Própria, onde a gente tem aí juntado as forças aí, pegado toda a experiência ao longo de mais de 8 anos já nessa empreitada aí para poder ajudar, né? Alguns irmãos, alguns queridos aí que estão sonhando em empreender no ramo da moda. E eu me identifiquei muito com a sua história, né? Com a história da sua marca, com a história aí que você vai contar pra gente aqui agora, né? Então eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, né? Principalmente aí, dizendo quem você é, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Carlos e depois a gente vai para Conceito Forte. Beleza. Então, meu nome é Carlos Augusto Santos Júnior. Sou de Ilhéus, na Bahia, né? Sul da Bahia, conhecida como terra de Jorge Amado. Sou atleta de BMX já há quase 20 anos. Já ando na categoria profissional há alguns anos, mas hoje em dia já não me dedico tanto à competição, mais rolê mesmo, por fã. E a ideia da marca veio justamente do esporte. Além disso, sou formado em letras e geografia e, por coincidência, eu decidi criar a marca no último ano do meu curso, quando eu passei no concurso para ser servidor público aqui na minha cidade, porteiro vigilante. E ainda estava estudando, ainda faltava 2 semestres. E aí, no meado do ano, na transição do penúltimo para o último semestre, veio a ideia de criar a marca para suprir a falta de material na parte de vestuário que aqui não tinha. A gente via muito coisa de skate, até usa, mas não via uma marca específica que nasceu da bike. Então, a Conceito Forte surgiu nessa época, em meados de 2008. Na época, tipo, eu tinha como influência marcas como a Big House BMX, que ainda está nativa, que é de São Paulo, Osasco, se eu não me engano. A Underside, que era do Vale do Paraíba, que não está mais ativa. E o Drac, que é uma pessoa do BMX, é tipo um paizão do BMX, que não está mais entre nós.
Então era a referência que eu tinha aqui do pouco de acesso de conteúdo voltado para bike. Então daí veio a ideia de criar a marca, que no começo ela não se chamava nem Conceito Forte. Como eu não tinha noção, eu usava a inicial do meu nome, que é o C, o meu apelido como atleta, que é o F de feio, e aí vinha o BMX. Então era CF BMX. E depois de um certo tempo que veio o nome Conceito Forte. Tipo, tem que ter um nome, alguma coisa que remeta à minha correria. E aí veio a ideia de Conceito Forte. Conceito pelo fato de você ter que ter um ideal para seguir. E o forte por você se manter firme ali, suportando todas as dificuldades para levar à frente a sua ideia. Então, basicamente, o nome Conceito Forte surgiu dessa situação. E a marca ela tem inspiração da Underside, o Drac e a Big House. Eu não tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. Hoje, pessoalmente, o Drac eu só conversei pelo telefone, mas conhecia a esposa dele em São Paulo, ela já conhecia o trampo da gente, já tinha ouvido falar, então pra gente foi bem gratificante. O pessoal da Big House, que eu tenho como referência desde o início, a gente troca ideia pelo Instagram, e a Underside, embora ela tenha acabado, não tenha ido à frente, o pessoal que idealizou a Underside ainda se mantém no esporte, e eu tive a oportunidade de conhecer um pessoalmente e troca ideia com o outro via WhatsApp. Então, querendo ou não, minhas referências elas se mantêm ativas de alguma forma. E a Conceito Forte surgiu disso. Um bike dentro do streetwear. Aqui na cidade a gente tinha muita dificuldade com tanto de peças de bicicleta mesmo do ramo da gente, como o vestuário. Então a marca surgiu nesse propósito, mas eu não tinha noção de nada. Simplesmente eu comprei uma camisa lisa, procurei alguma coisa de bike na internet, levei na estamparia e pedi pro cara estampar. Então, o pontapé inicial foi isso. Eu ainda tenho uma camisa, a primeira, só não lembro onde está agora, eu tenho bastante coisa guardada da antiga, mas está em gavetas e tal. E eu procurei, eu não achei hoje, mas ainda tenho guardado a primeira camisa que deu início ao projeto. E algumas também dos primeiros anos que eu guardo, outras já estão bem desbotadas, rasgadas, mas eu faço questão de guardar como acervo. E estamos aí, 13 anos quase já de história. Em junho agora ela faz 13 anos e a gente está na luta, buscando, digamos, viver e agregar no nosso meio, né? Porque a marca em si, ela nasceu do BMX, mas ela não é limitada a ele. Então ela se conecta com outros esportes do mesmo ramo, que está vinculado ao streetwear e à cultura dos esportes de ação. Porque, na verdade, o streetwear ele acaba sendo bem abrangente, né? Ele acaba abrangendo aí diversos esportes hoje, né? Sim, sim. E também pela vivência, né? Porque, tipo, hoje aqui na minha cidade são poucos atletas. Da minha geração só tem eu. Acho que anda eu e mais 2 amigos. Então, junho agora eu faço 20 anos que pedalo. Passaram-se outras pessoas, mas a gente sempre esteve conectado com o pessoal do skate, que já está aqui na cidade há muito tempo. O skate chegou aqui muito antes da gente, então, querendo ou não, nossa filosofia acaba perpassando tanto pela bike, quanto pelo skate, quanto patins, galera do rap, do hardcore, e todo mundo acaba se conectando entre si pelo esse ideal de cultura urbana, que é parte do nosso nicho. Muito legal, cara. Muito, muito show de bola a sua história. E assim, nos primeiros momentos ali onde que você decidiu, né, iniciar então essa marca, você pensava em que tipo de produto, mais especificamente? Eu sempre tive vontade de criar uma marca completa, de tudo, né? Como eu vivi o universo da bike, eu achava da hora boné, camiseta, bermuda, casaco, até tênis, mas não tinha noção de nada. Então, primeiramente foi camisa, que é o que todo mundo começa, é o que é mais acessível, camisa, camiseta. E foi fazendo isso, eu fui levando isso durante um bom tempo. Só que aqui a gente ainda é um pouco escasso, essa questão de matéria-prima. Até o termo private label aqui ainda é um tabu muito grande. Você chega para um pessoal, você não... A pessoa pode até saber o que é, mas quando você usa o termo private label, o pessoal não sabe. Eu mesmo não sabia. Embora eu fui entender depois o que são pessoas que produzem outras marcas. Mas é um termo que para mim é novo. Eu vim ter acesso a esses termos ano passado. Então, para mim, eu costumo dizer que eu estou reaprendendo coisas desse universo. Que meio que sempre foi tudo muito no faça você mesmo, mete as caras, pesquisa, vai, faz. Se der certo, Deus, se não der, a gente continua tentando. Era basicamente isso. Então, inicialmente foi camisa. Depois de muitos anos eu consegui fazer boné. Ainda tenho o primeiro boné.
Nesse meio termo, eu sei uma coisa que a gente sempre quis ter, era parafina, aquela velhinha para passar na borda. Pra galera que anda de bike, a gente se identifica muito com isso, principalmente quem é da cultura de rua. Então é uma coisa que eu via em vídeo, sempre tive vontade de fazer, e nos últimos anos a gente conseguiu agregar, né? Mas foi muito tempo só camiseta. Só camiseta. Mas a Legal. ideia sempre foi ter uma linha de vestuário completa. Só para a gente não perder o feeling desse bate-papo, né? E um dos objetivos, claro, é saber da história da Conceito Forte, perceber, né, todas as fases e as etapas que você já percorreu ao longo desses anos, mas principalmente que a gente possa servir de inspiração e também orientar, né, e ajudar aí uma galera que está começando. Tem uma galera aí que está assistindo, que está comentando aqui, eu vi que tem uma galera bem assim conectada aí com o seu propósito também, né? E eles estão conectando aqui. Eu até vi uma palavra ali que eu gosto muito, que é resiliência. Eu acredito que ela se identifica muito com a sua história aí, né? Porque eu tenho certeza que muitos já teriam desistido, né? Se tivesse no seu lugar aí. Então hoje a gente percebe que você é um cara que tem perseverado bastante nesse sentido de esperar de verdade, né? Fazer a sua parte, claro, mas esperar o tempo das coisas acontecerem, né? E uma hora vai acontecer aí, com certeza, Conceito Forte, ela vai chegar aí, né? No patamar que você sonhou, que você almejou e que você vem estrategiando. Mas uma coisa muito importante, até foi o objeto da minha pergunta, é o mix de produto que você iniciou. Com toda a experiência que você teve, né? Claro que você falou assim, não, eu quero ter uma marca que ela vai ter aí uma variedade muito grande de produto, mas você aconselha isso para quem está começando hoje? De repente, a pessoa que está começando uma marca hoje, você aconselha ela a começar assim com um mix grande de produto? Não, o que eu diria foi o que eu vejo estudando nos últimos tempos, né? Que o ideal é camisa. Não só por ser mais barato, porque é algo muito mais acessível. Por exemplo, boné é uma coisa que eu gosto muito, mas nem todo mundo usa boné. Nem todo mundo vai usar uma meia, nem todo mundo vai usar uma calça, mas camiseta qualquer pessoa vai usar. Uma mulher pode usar uma camiseta feminina que ela se identifique e vice-versa, mas um boné já é uma coisa mais restrita. Então, o conselho que eu dou é camiseta, começar pelo básico. Camiseta, e aí aos poucos você vai escalando o seu negócio, a menos que você queira começar em um produto específico. Pronto, eu quero me tornar um fabricante de boné, específico de boné, ou específico de corta-vento, vamos dizer assim, sempre de jaqueta. É uma coisa mais, digamos, restrita. Mas uma pessoa que quer criar uma marca nessa linha, o conselho que dou é o que eu venho aprendendo. Camiseta, que é o básico, é o tradicional, é o mais seguro, vamos dizer assim. Até porque, né, Carlos, o que acontece é que, às vezes, por exemplo, quem está começando, às vezes não tem, né, um bom numerário financeiro para começar, às vezes não está com uma quantidade grande de grana para poder iniciar e tal, então precisa, de fato, concentrar os seus esforços num tipo de produto para poder validar, para poder vender, para poder entender, de fato, e começar a conhecer o seu próprio negócio. E a partir daí, né, você vai aumentando o mix de produto. E eu, de fato, inclusive, nós estamos contando a história da Conceito Forte, mas eu tive uma experiência muito negativa nesse sentido. Quando eu iniciei, eu fiz uma média aí de uns 50 modelos diferentes. E de verdade, eu não vendi nada, porque as pessoas ficavam com tanta dúvida de que modelo, vou comprar qual, tal, que ela falava assim, não, eu vou pensar, tipo assim, eu fazia muito eventos, então no final do evento eu venho aqui e vou comprar, e acabava o evento, o cara ia embora, ele não comprava nada. Porque quando você dá muita opção, você acaba colocando o seu próprio cliente em dúvida. E a dúvida, ela é muito perigosa, né? E nisso tem uma coisa interessante, que eu passei por isso. No começo eu sempre queria estar sempre fazendo estampa nova. E uma coisa que eu vim perceber depois de muito tempo é que você acaba não criando uma identidade no meio do seu público. Porque cada vez que você lança se você fizer 10 coleções no ano, você lançar 10 estampas novas diferentes, você não vai dar tempo de uma estampa cair no gosto do povo. Verdade. Então eu pequei muito por isso. Por exemplo, essa palavra que esse brother aqui até falou, resiliência, ela tá numa estampa da gente, que a gente fez ela na época, lançou essa estampa, se eu não me engano, em 2018, só que eu usei o nome em latim, e ficou Resilience.
Porque, tipo, pra mim, hoje em dia, toda estampa que eu faço, ela tem que ter uma mensagem. Não é só fazer uma coisa porque tá na moda. Nunca tive essa ideia. Pra mim, sempre teve uma mensagem. Ou era expressar a bike, no começo eu não tinha noção, era sempre coisa de bike, e ou então expressar algo derivado da bike. Só que hoje em dia eu vejo que é necessário muito mais. Eu uso a bike como uma das ferramentas para passar uma mensagem do cotidiano. E quando você faz muita estampa, meio que é o mostrar sua cara no público. Tipo, você tem 10 estampas, as pessoas vão ver, vão se confundir, não vão saber qual é a estampa da CPE, qual é a estampa da. O que é conceito forte mesmo aqui, tem tanta coisa que fica difícil assimilar o que ele realmente se propõe a fazer. Isso foi uma coisa que eu vim aprender, acho que nos últimos 5 anos, eu acho. Eu pequei muito no começo, fazia muita coisa. Queria lançar, se eu fizer 20 camisas agora, eu quero lançar 4 estampas, se eu fizer mais 30, eu quero lançar mais 4. E acabava que não vendia, que acabava usando, dando, ou, sei lá, vendendo barato. E meio que o pessoal não assimilava o que era o seu trabalho. Aí depois de um certo tempo que a gente vê acabar, começou a entender de fato como que se tinha que fazer e também passou a estudar mais, que é o que falta hoje. Eu vejo muita gente querer começar as coisas, mas não querer, não vou dizer nem perder tempo, tirar um tempo a mais para poder pesquisar o seu mercado, pesquisar de fato o que você quer fazer. Eu A mesmo já verdade fui é assim, ganhar tempo, né? para isso é ganhar tempo, né? Mas tem gente que acha que é perder tempo. Eu acabei aprendendo isso da pior forma, fazendo coisa errada, perdendo dinheiro. E na pandemia, tipo, já estudava, antes da pandemia eu já passava a estudar um pouco mais, mas não como eu estudo hoje. Na pandemia que eu acabei me dedicando mais a pesquisar, entender tecido, entender tipo de produto. Por exemplo, corta-vento para mim era um casaco. Não sabia diferenciar corta-vento de moletom. Para mim era tudo igual, tudo da época de frio, você só mudava o material. Um é de microfibra ou nalho, o outro é de algodão, quando na verdade corta-vento é uma coisa e moletom é outra. Então tudo isso aí eu acabei, digamos, aprendendo mesmo de fato na pandemia. Porque acabou que a gente ficou com aquela questão da quarentena, você tem que procurar uma coisa para você fazer. Então, falei, já que eu estou na quarentena, eu vou estudar, pesquisar coisas a respeito da minha marca, tentar desenvolver algo. E aí fui levando. E hoje em dia o que eu vejo muito é a galera nova meio que se abafando. Tipo, não tô vendendo, bate o desespero, eu tenho que vender tudo. Ou então, uma coisa que eu vi numa mentoria que eu peguei com vocês, quando esqueci o nome do rapaz da área de tecnologia. De vendas lá? Sim, É o ele Rodrigo fala, eu não Moura. entrei no mercado. Isso. Eu não entrei no mercado para brigar por preço. E eu, pela falta de conhecimento, no início era basicamente isso, brigar por preço. Você via alguém vendendo, aquilo que eu falei, tipo, se eu gastei R$ 25 na camisa, eu vou vender por 50, tá de boa, até 40 eu tô ganhando alguma coisa. Só que não tinha noção de designer, É de ilusão, ajuste de né? notas, essas coisas. E muita gente acaba pecando por isso. É ilusão porque se você não souber precificar de forma correta, você às vezes está tomando prejuízo dependendo do preço que você está vendendo, né? Eu acho que o mais importante numa marca não é o valor, o preço pelo qual você vende uma peça e tal, é o valor que você agrega na sua marca, né? O que ela de fato oferece, o que ela representa. E eu achei muito interessante a sua fala, no sentido de que a Conceito Forte ela tem um propósito de deixar ali mensagens nas suas estampas, né? Então, eu achei muito interessante isso, e eu queria perguntar para você o seguinte: tem algumas estampas, por exemplo, tem algumas estampas que você tem trazido ao longo desses anos e elas continuam ainda vendendo, ou você sempre vai renovando as novas coleções, os novos drops? Como que você define isso? Você tem algumas estampas que você tem trazido ao longo dos anos, que a galera assim, gostou, que essa daí, tipo, ela se consagrou e você tem ainda produzido ou não? Sim. Como que você No caso trabalha a nesse sentido? Resilience, no caso a Resilience ela acabou assumindo esse papel. Essa estampa que eu falo, a Resilience, quando eu fiz, ela tem uma figura geométrica nela. Quando eu pensei a estampa, era uma figura geométrica totalmente diferente da que tem nela.
E nisso eu lembro que eu varei a noite para bolar a estampa. Meio que eu vinha os insights, na hora de ir pro PC eu travava. Mexia, olhava, não ficava legal. Falei, só vou parar aqui quando eu conseguir fazer. E aí eu lembro que eu levantei, dei uma respirada. E nisso eu comecei a mexer nas figuras geométricas e aí veio o insight de fazer ela do jeito que eu fiz. E aí, quando eu comecei a montar ela, tipo, eu falei, pô, achei legal, mas será que vai vender? Só que eu achei que ficou bacana. E eu lembro que na época eu consultei minha esposa, na época era minha namorada, hoje é minha esposa, né? Pô, achei legal. E aí tem um amigo que é da crew da gente, né? Geralmente eu conversava com ele, eu falei, irmão, vou te mandar um layout aqui para ver sua opinião. Isso ele já estava pronto e tal, só que eu falei, vou mandar para ele para ver o que, é que ele acha. E aí mandei, ele falou, velho, achei massa, diferente e tal. E como eu sou muito dessa de pagar para ver, eu falei, dane-se, eu vou fazer e ponto. E aí botei e fiz outra estampa no meio na época, que às vezes eu rodo, e fiz a tradicional do logo, só que repaginada. Porque a gente também teve um problema muito sério com o logo. De início, como eu não tinha noção, foram vários nomes até chegar na logo que eu tenho hoje, que foi um amigo que acabou desenhando para mim. E aí eu anunciei, só que eu não tinha muito essa ideia de anúncio de Instagram e tal, não ligava para isso. Simplesmente eu postei umas fotos na página e tal, vesti uma, cheguei com uma, e alguém falou, pô, a estampa tá massa. E aí na época, como eu trabalho em escola, eu levei pra escola, muitos de meus colegas de trabalho sempre compravam. E aí quando eu botei as 3 estampas, a que eu achei que ia vender muito, foi um pouco mais trabalhada, o pessoal olhou bacana, mas quando viu as resinas, eu quero essa. Foi pedindo, quando eu fui ver, tipo, eu tinha acho que 2 resílias no estoque, 10 da outra, 6 da logo, eu falei, pô, a resílias vendeu. E aí eu fiquei, pô, faço de novo ou não faço? E aí foi quando eu comecei a ter mais contato com o Instagram, e a galera sempre perguntava, e aí, velho, tá tendo dessa estampa? Um amigo de outra cidade, eu falei, pô, acabou, velho, quando é que vai ter? Eu decidi fazer, refiz ela novamente, só que uma coisa que eu sempre faço nessas estampas são as mudanças de cores. Tipo, para não ficar só no padrão, tipo, o preto você usa o branco. Eu gosto de testar algumas cores que combinam bem com o preto, tipo um cinza, um amarelo queimado, fosco, um branco gelo. Então, por mais que eu faça a mesma estampa, eu sempre venho com um toque diferente na cor que vai no tecido e às vezes com cores de camisa. E nesse drop de 2001 eu acabei refazendo ela, refiz ela novamente e lancei uma estampa nova que é a Shark. Mas ainda assim a que mais vende é a Resilience e a estampa da logo, que eu achei que também que não ia, por mais que eu gostasse de estampa grandona na frente, que é uma estampa que eu considerei básica na época que eu montei, mas que deu meio que uma identidade forte, então todo mundo quando via achava legal, que é uma logo grandona na frente, dentro de uma figura geométrica com o nome embaixo. Não Mas tem você vê nada nas que, por costas, eu achei exemplo, que não ia virar. essa fala sua ela é muito interessante, cara. Porque, por exemplo, às vezes você pode achar que uma camiseta com a estampa da marca, você pode ter dificuldade para vender. Mas, por exemplo, hoje, se a gente verificar, por exemplo, algumas marcas famosas aí, tipo Nike, Adidas, né? A galera, tipo assim, faz de tudo para poder ter, né? Para usar e falar que tem Nike, que tem Adidas, e são só assim, 2 exemplos bem básicos, né? E assim, e não tem nada demais, é simplesmente, no caso da Nike, por exemplo, né, aquele símbolozinho aqui de lado tal, mas todo mundo sabe o que é. É claro que é uma marca que ela levou um tempo para poder se consolidar no mercado, então com certeza, né, ela ganhou seu espaço, se consolidou, então hoje todo mundo quer vestir uma Nike, por exemplo, né? Então, é Nike e Adidas interessante é uma esse briga. compartilhamento dessa experiência sua, né? Até para poder ficar aqui de sugestão para a galera que está começando, que está em dúvida, talvez, do que lançar, de que estampa colocar, né? A estampa da logo, se for uma logo legal, que transmite também, de certa forma, uma mensagem, igual você mesmo disse, ela também é uma boa pedida e ela pode, com certeza. E legal que, por exemplo, a estampa da logo é algo que pode vender assim, eternizado, né? Sim, sim. Como na época, como eu achei, né? Achei, pô, uma estampa bem básica. Eu achei legal, fiz. Só que vira e mexe alguém pergunta dela. Ou ela ou a Resilience. Eu tenho amigos e clientes que são mais adeptos de estampas grandes na frente. E tem outros que preferem uma estampa pequena.
E nas costas ainda é tolerável. Tem uns que preferem só aquela coisinha pequena. Então eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, que ela se identifica muito com estampas grandes. E eu lembro que quando eu fiz essa da logo, eu só tinha masculina, ela, pô, me deu uma P que eu quero. Ou se você for fazer, eu quero uma P, porque eu gostei dela. Eu também esqueci que eu criei, Ô, na Carlos, só pra época, também foi gente. a mesma coisa. Não entendi. É que tá cortando um pouquinho a sua chamada, às vezes ela corta pra mim. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Eu acabei A sua, te interrompendo aqui sem querer. não, de vez em quando aqui tá cortando a sua também. Não sei se é o Instagram que tá zoado É, pode hoje, ser, né? que Pode às ser. vezes trava. Então, Pode ser tem que o uma, Instagram tá um pouco congestionado. como eu tava falando, tem até uma amiga que falou agora de uma estampa, que na época que eu Ó, criei foi o mesmo processo da Resilience. Nós por Nós, que é o nome da estampa, foi o mesmo processo da Resilience. Eu tinha uma legal. ideia com a figura geométrica, fiz várias amostras no decorrer da. Comecei cedo, na época eu comecei a mexer no computador, acho que eram umas 9 da noite. Olha, já tenho uma ideia definida, eu vou montar como eu quero. Acho que antes das 10 eu termino. Isso eu acabei varando a noite. E quando chegou no meio da noite, eu tinha feito várias bases, nenhuma me agradou. Falei, pô, quando eu ia pro layout da camisa na gama de cor, eu falei, pô, não ficou legal. E aí eu falei, só vou parar quando eu terminar. E aí quando foi o que? Acho que umas 4 horas da manhã, eu tive o estalo, tipo, tudo que eu tinha feito eu desmontei, refiz tudo de novo. Com outra base, que foi essa Nós por Nós. E essa camisa Nós por Nós, ela tem várias mensagens. A pessoa, quando olha o que está na estampa, ela remete a essa questão da perseverança, de você não desistir, mas ela também tem mensagens, tem imagem para interpretar a questão das desigualdades, enfim, várias coisas que na época eu fiz mais por um gosto, de um ideal, mas não tinha certeza que ia vender. Só que eu falei, pô, essa estampa ficou top. Eu gostei, independente de não vender, eu vou fazer. E graças a Deus, muita gente quando viu, pô, eu quero essa, Nós por Nós, Nós por Nós, Nós por Nós. Foi vendendo, vendendo. Aí teve uma época que eu fiz algumas femininas, tipo, não tinha muita saída, eu fiz pouca. E no final das contas teve uma pedida muito maior do que a que eu fiz. Até hoje tem gente que me pergunta dessa estampa, quando que eu vou fazer dela de novo e tal. Só que com esse lance da pandemia, a gente meio que teve que reorganizar a forma de produzir. Não dá para você produzir muitas estampas, aquelas coleções maiores. Maiores que eu falo com 60 camisetas, como eu já fiz. 60, 80. Hoje em dia eu faço uma coisa um pouco mais enxuta, porque o mercado também está com custo muito alto e às vezes não compensa você fazer meio que drop grandes com a incerteza da alta da matéria-prima, questão de custo e também a questão de se o cliente vai conseguir absorver o reajuste. Então a gente acaba Verdade. de estar fazendo a coisa mais restrita. Só que a Nós por Nós é uma estampa que vem sendo pedida, junto com a Resilience. Então, de repente, é Legal. algo que pode vir ainda esse ano. Eu quero pegar alguns tópicos aqui que com certeza deve ser a dúvida de muita gente. Como que surgiu o nome da marca? O nome Conceito Forte? É, ele surgiu como? Então, quando eu comecei, eu não tinha um nome fixo. Era a inicial do meu nome, Carlos, a inicial do meu apelido feio e do esporte, que era o BMX. E uma das referências era o Drac. O Drac, na verdade, o nome do Drac é José Wilton Oliveira. E o apelido dele era Draculão. Só que a galera abreviou para Drac, que era um grande lojista aqui do segmento e tal. É um paizão do BMX nacional. Então, como eu tinha muita referência dele, e a Big House também significa Casa Grande, o nome do dono da Big House é Alex Casagrande, então meio que ficou, fui usando isso como referência. Então eu falei, CFBMX e tal. E aí as pessoas perguntavam o que significa CFBMX. Aí eu falava, inicial do meu nome e tal. Mas vou comprar seu nome. Eu parei para pensar, pô, eu tenho que ter o nome específico da marca. Não dá para ser só CFBMX. Mas tem que ser uma coisa com essa linha, que remeta o que eu me proponho a fazer. E aí daí veio a ideia do conceito, né? A questão de você ter a bandeira, você ter, como é que eu posso dizer? Você ter ideais que você siga, que são seus conceitos de vida, no caso, e você ser fiel a ele, você ser forte naquilo que você acredita, independente do que você venha a passar, de dificuldade, porque você acredita naquilo. Então daí veio a ideia de conceito forte. Era base, eu vinha de um esporte que você tem que... É um esporte de um conceito diferente, só quem vive aquilo ali sabe como é que funciona.
e você acaba tendo que suportar a questão da crítica e a dor em si, para você, como é um esporte de risco, você está sempre sujeito à dor, você precisa ser forte, e no dia a dia você tem que ser fiel àquilo que você acredita, como no caso eu acreditava no esporte e acredito. O meu objetivo era mostrar para as pessoas que era um esporte, então daí veio a ideia do conceito e forte, fazendo jus às iniciais que sempre foi do começo. CF. Eu como idealizador e o nome em cima do que eu acredito. Daí veio a ideia de conceito forte. BMX, porque ela nasceu no BMX. E tem uma coisa interessante que também tem a ver com isso, a mudança de BMX para Company. Foi quando eu comecei a entender que tipo, não é só a galera da bike que veste a marca, e a marca em si ela faz parte de. Ela tem um nicho e ela faz parte de outro nicho. Então ela está vinculada a outro nicho, nesse caso os esportes de ação. E esse também se vincula a outra cultura, no caso a cultura de rua, o streetwear, que aí quando você vai ver esse universo, você vê que são vários esportes conectados entre si. Então não tinha por que eu ser só uma parada específica do BMX, sendo que eu vivo toda essa cultura. Eu ando de bike, mas eu me relaciono com pessoas do skate, do patins, do hip hop, do rap, enfim. Então daí veio a ideia de se estabelecer de forma fixa como conceito Forte Company, que é o que a gente carrega até hoje. Você tem uma ideia, por exemplo, de quando você lançou os primeiros produtos? Qual foi o seu primeiro investimento? Quanto você gastou para iniciar a sua marca? Quando eu dei ideia ao projeto, ainda não tinha feito a coleção, eu lembro que eu fiz 2 camisas que eu usava na bike para divulgar. Que era uma camiseta de manga longa e uma camiseta normal. Isso foi em junho de 2008. Mas quando eu decidi fazer, digamos, um drop, como a galera fala, que eu não sabia o que era, eu lembro que eu fiz, acho que umas 15 camisetas na época. 15 ou 20 camisetas, se eu não me engano. Na época aqui, acho que o custo da camiseta em si, acho que eu gastava uns R$ 12 na época. 12, 13 reais. E não tinha noção, eu vendia de 20, 25 reais, alguma coisa assim. Era meio que uma coisa para vender, para mostrar a galera e tal. Mas sem conhecimento nenhum. Eu simplesmente vi. Tipo, eu não sabia fazer estampa. Eu pegava uma imagem da internet que eu queria. Pegava um programa de edição de foto desses que a gente pegava download gratuito. Botava preto e branco e levava pro cara estampar. O cara sempre perguntava se eu vetorizei. Eu não sabia nem dizer o que era vetorizar. Só falava que eu queria estampar aquilo. Ele, mãe, me dê a foto em alta resolução para me ver e tal. E aí que começou todo esse processo. Mas eu lembro que o custo na época, acho que foi uns R$ 150, eu acho. 150, R$ 200 na época. Algo em torno disso. Até porque era a realidade, né, do custo que você tinha naquela época, né? Sim, sim. Não tinha, na verdade, não tinha conhecimento nenhum, né? Só tinha o desejo de fazer e usar. Vamos supor, se você fosse começar hoje, né, o que você teria feito diferente em relação ao período que você iniciou? Eu sei que de lá para cá já teve, de fato, diversas mudanças, até na questão da mentalidade, né, de você pensar exatamente o que a marca é, qual que é o propósito dela e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que te marcou bastante, que você não se arrepende, né, porque tudo é aprendizado, né, mas algo que você faria diferente hoje se você fosse iniciar, com todo o conhecimento que você já tem, lógico, né? Como já tem a questão da pesquisa, eu acho que focaria naquela mística que menos é mais. Faria coisas mais enxutas e, como é que eu posso dizer, enxutas e objetivas com a qualidade maior. Porque não adianta você fazer uma estampa legal se você não tem qualidade do seu produto. Verdade. Como eu falei, no começo eu não tinha noção. No começo eu não tinha noção, então fazia as coisas por preço. Por não ter noção. Achando que vendendo, tipo, eu gastava 12, se eu vender por 20 eu já tô ganhando alguma coisa, dá pra fazer mais. Sim. E muitas vezes a pessoa não comprava porque 20 conto é barato, mas pagava 40, 50 reais em outra. Sim. É interessante falar isso, que eu lembro que isso já tinha alguns anos. E eu lembro que eu fiz uma coleção de camisetas com as estampas bem legais e fui treinar. Cheguei com uma vestida da nova, a galera, pô, legal e tal, gostei da camisa e tal, e com algumas na mochila. E eu lembro que um cara me perguntou, pô, mano, quanto que é essa camisa? Na época acho que eu vendia de R$ 25, eu acho, 25 ou 30. Aí o cara,
pô, velho, massa, massa. Só que foi aquele massa no intuito de dizer, tá caro. E aí eu lembro que nessa mesma semana, eu passei no centro da cidade, vi uma camisa de uma marca surfwear que eu achava interessante, que é a Volco. E eu lembro que eu tive a curiosidade de perguntar quanto custava a camisa naquela época. A camisa era bem básica, só tinha um símbolozinho desse tamanho aqui, que era o diamantezinho da Volco, e preta, e uma etiquetinha lateral. E eu lembro que o atendente me disse R$ 52. Aí, uma semana depois eu fui treinar, eu encontrei essa mesma pessoa na pista. E eu lembro que ela comentou, porra, mano, comprou uma camisa bala ali de 52 conto. Da hora. Aí eu lembrei do que ele falou na semana passada. Quanto que é? 25. Pô, massa, mano, vou ver aí. E essas coisas eu só vim entender isso de fato ano passado. Vivenciei outras situações de questão de preço, da pessoa olhar um produto de qualidade meu, mas por ser mais barato. Tipo, achar porcaria, não falar diretamente, mas pagar o dobro do valor em um produto que não tinha a mesma qualidade, mas já tinha um nome forte no mercado. E eu vim entender isso justamente na pandemia, quando eu comecei a estudar. Questão de posicionamento de marca, de precificação. Então hoje, se eu fosse começar com a bagagem que eu tenho, eu trabalharia muito bem essa parte e a questão do marketing, coisa que eu não tinha a mínima noção. Você saber divulgar o que você está fazendo, bastidores que eu não ligava. Eu achava legal, mas não registrava. Hoje eu tenho essa oportunidade de, quando eu vou estampar nas camisas, eu estar ali acompanhando o processo desde o início ao fim. Tenho essa liberdade de estar desde o início, mas não ligava para registrar. Ficava vendo, achava legal. E eu vejo que isso também faz um diferencial muito grande, a pessoa entender de fato o que é que ela está comprando. Então hoje, se eu fosse começar hoje, eu juntaria mais grana, não faria de qualquer jeito como eu fiz. Tipo, peguei 200 conto, dá para fazer 10 camisas, eu vou fazer. Eu juntaria uma quantia maior, justamente pela questão de você ter mais poder de compra e conseguir barganhar mais na diminuição do custo. E faria uma coisa mais específica, nessa base do menos é mais, uma coisa mais enxuta, com uma objetividade maior, uma qualidade melhor, mostrando os bastidores de como tudo funciona para poder agregar valor ao produto, coisa que eu não tinha a mínima noção quando eu comecei. Então, basicamente, acho que seria isso. Legal, não faria a loucura legal de fazer muitas estampas. E hoje, qual que é a frequência que você lança drops novos aí? Antes da pandemia, se eu pudesse, eu lançava 3, 4 vezes por ano. Tipo, aquele lance do insight. Você tá ali com a coleção, mas você tá sempre pesquisando novas estampas. Então você acaba criando bastante coisa que você quer ver na rua. Só que da pandemia para cá, quando eu passei a estudar, eu comecei a entender a questão do princípio da exclusividade. Você não queimar cartucho, como a galera fala, né? Sai fazendo um bocado de coisa, no final de contas não vender nada e acabar queimando algo que você pode colocar lá na frente e ter uma receptividade melhor. Então, hoje em dia, eu tô trabalhando o quê? Basicamente, acho que outono e inverno, ou primavera, verão, outono e inverno. Basicamente isso. Às vezes, dependendo da situação, acho que 2 ou 3 coleções por ano. Mas nunca uma coisa organizada. A única coisa que eu estou conseguindo organizar hoje são a parte de camiseta. Mas meia, de quando eu comecei a fazer, vai muito da saída. Por exemplo, eu comecei a fazer meia em março do ano passado. Eu achei que ia demorar para vender e eu fiz o primeiro pedido, eu me espantei porque eu consegui vender 60 pares de meia em 20 dias, se eu não me engano. 20, 25 dias. Legal. E aí eu não esperava que ia fazer logo. Então, até a empresa, quando eu fiz, se espantou, porque eu demorei de pedi pouco. Em menos de um mês eu acabei pedindo o dobro. Então eu comecei fazendo 60 pares, depois eu já pedi 100, 120. E nessa brincadeirinha, em um ano eu consegui fazer o quê? Acho que uns 400 a 450 pares de meia. Em um único ano. Então a frequência de meia ela é diferente porque vai de acordo com a saída. Se eu fizer, me programar para fazer 2 coleções de meia por ano, mas se eu conseguir ela esgotar, sei lá, o que eu programo para passar 6 meses, se ela esgotar em 2, eu acabo pedindo de novo. Porque acaba tendo demanda e tendo caixa para isso. Mas camisa, que é uma coisa mais complexa, é meio que... Hoje eu programo, antes eu não programava, fazia de qualquer jeito. Hoje é programado. Primavera, verão, outono e inverno. Legal. Muito legal a sua explanação, né? E assim, é interessante que você deu vários insights aí para quem está começando, né? Até para quem já está no meio do caminho,
Porque às vezes as pessoas pensam que montar uma marca, iniciar uma marca, é simplesmente ir lá produzir e vão ter de fato o sucesso, que as peças vão se vender sozinhas, né? Às vezes a galera vai lá, monta um site, põe as peças no site e acredita que ela vai se vender sozinha. Então a gente sabe que qualquer negócio sem um planejamento, ele tende a se enroscar no meio do caminho em alguma das etapas que você acabou pulando aí, que você não se atentou para algumas questões que elas são importantes do ponto de vista de planejamento, né? Você, por exemplo, deu aqui algumas dicas para a galera que está assistindo, para quem vai assistir depois, que é quanto à questão do nome da marca. Desde o início até agora, né, eu acredito que esse nome agora ele vai se consolidar e você não vai mudar mais, porque, de fato, eu acredito que você se identificou agora a marca com a questão do nome. Né? Então, se de repente a galera que está começando e tal tiver isso em mente de que é possível você fazer isso no princípio, né? Talvez lá na frente você não vai precisar mudar o nome e tal. E às vezes você vai precisar fazer uma adaptação mais bem pequena, mas não mudar, talvez, completamente. Então, eu quero deixar bem claro aqui para a galera que isso é importante, tá? Na construção de uma marca, a questão principalmente da escolha do nome, ela tem que vir aliado a algumas coisas que são muito importantes, né? Principalmente no seu caso, que você já tinha ali um nicho definido, você já tinha a persona, o público-alvo definido para quem você queria vender e tal. Então, ou seja, e às vezes quem está começando não tem isso em mente. Então, simplesmente eu vou montar uma marca, vou colocar um nome ali que eu identifiquei, que eu achei legal e tal, mas talvez esse nome não tenha conexão nenhuma com esse público que você vai, de repente, oferecer as peças. E aí é onde começam os conflitos, e aí, de repente, no longo da jornada aí, você acaba tendo que mudar o nome para poder alinhar isso com a questão da identidade da marca, de fato, né? Sabe um dado interessante sobre isso? Que, tipo assim, eu não demorei muito para escolher o nome Conceito Forte. Tipo, comecei o projeto em 2008, se eu não me engano, acho que em 2009 ou 2010 eu já tinha esse nome. Minha dúvida foi com logomarca. Só que uma coisa que eu sempre tive bem definida é que hoje o pessoal tem muito esse lance do hype de colocar nome em inglês. Hoje não, já tem um certo tempo. Até dentro das expressões da gente do dia a dia do esporte, a galera sempre usa o inglês. Eu também uso, gosto. Mas o lance da marca, eu sempre quis ter um nome brasileiro. Independente eu sempre usei muito o inglês, porque eu até gosto. Quando eu estudava, fiz faculdade, minha faculdade era mista, aprendi um pouco do inglês, né? Só que em relação ao trabalho, eu sempre tive essa ideia definida. Não, eu quero o nome português. Falo português, mesmo que eu goste do inglês. Em relação à marca, ela tem que falar para o que eu vivo. Independente de se o nome inglês vai vender, porque eu vejo muito hoje a galera nesse negócio de hype. Que até então, que porra é hype e tal. Só que a galera não. A galera meio que peca na questão da verdade no que você faz. Ou seja, tipo, você tem uma história por trás que ela tem que ser verídica. Não é você criar um personagem, vamos dizer assim, para vender. Um exemplo em relação à estampa. Hoje, pelo menos aqui na região, tem muita coisa na moda voltada para a questão da ganja. Estampas que remeta a coisa da ganja. Falar abertamente, a maconha em si. Não tenho nada contra quem usa e tal. Tenho amigos que são consumidores, super gente fina. Só que tem marcas que se identificam com isso, que vivem essa cultura do consumo da ganja. Então não tem nada de errado eles fazerem isso, porque é algo que eles vivem. É o que eu falo. Eles não estão criando um personagem. Eles vivem aquilo ali, pregam aquilo ali. Então é natural que eles façam aquilo. E tem marcas que acabam pegando o hype de usar isso, entendeu? Sim. E, tipo, para vender. E uma coisa que eu sempre tive em mente aqui, claro, você precisa vender. No começo, como eu não tinha essa visão, aquele lance que a gente fala, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E por você não ter conhecimento, quando você leva um produto, todo mundo fala, se fosse na Cotal eu pegava. Se essa estampa fosse assim, assado, eu queria. E quando você não tem conhecimento, você acaba absorvendo aquilo, aí você vai lá e faz. Para agradar um, mas quem comprou do outro já não se agrada. E quem você queria agradar também não compra.
Então, uma Sim, coisa que eu acho interessante para a galera que está começando é ter essa atenção. Você tem que estar ciente que você nunca vai agradar todo mundo. Eu demorei um tempo para entender isso, mas quando eu comecei a entender, já comecei a fazer as coisas dentro do que está proposto, dentro do que eu prego. Por exemplo, eu tenho minha marca, ela nasceu na bike, só que ela vai muito da minha vivência, tanto da bike quanto do dia a dia, dos trabalhos que eu desenvolvo. E aí tem as questões sociais que eu sempre me identifiquei desde de moleque. Então, hoje eu trabalho a marca em cima disso. É uma marca que nasceu no esporte, mas que ela não é alheia ao que acontece à sua volta. Pelo contrário, ela tem um papel de, através do nicho que ela se propõe a vender, contribuir na transformação do meio. E a marca, ela vem, pelo menos a Conceito Forte, ela trabalha em cima disso. Então, por isso que tudo que eu faço, ela tem uma mensagem. Não é você criar uma estampa, por exemplo, você cria uma estampa, vou dar um exemplo, sei lá, uma estampa de arma. Aí a pessoa te pergunta, o que significa essa arma aqui? Por que essa arma aqui? Qual o objetivo dessa arma? Então é você ter noção do que você está fazendo, estampando, e noção do que você quer passar para as pessoas que venham comprar o seu produto. E aí eu sim. vejo muito isso hoje, esse lance de hype. Ah, a marca tal fez isso, eu vou fazer também porque vai vender e tal. Mas qual a mensagem que você quer passar com isso? Às vezes não é a mesma Em verdade, parte da né? galera. E acho que não é bem por aí. Você tem que estar ciente do que você se propõe a colocar no mercado. Até porque às vezes não é a mesma verdade, né? Sim, sim. É a Eu tenho, questão do eu tenho uma personagem. pergunta para você, cara. É o seguinte: a Conceito Forte hoje, ela pode ser encontrada também em alguma outra loja multimarca ou só através do site? Como que você atua na questão das vendas hoje? Ó, eu não tenho, digamos, uma linha de revenda fixa. Mas tem pessoas que eu já consegui fazer dele, conseguiu, depois da morte dele, ela deu um tempo e voltou no ramo da bike, né? Ele deu uma loja uma bike shop, vamos dizer assim. E ela já tem produtos da Conceito lá, que é na cidade de São Paulo. Em Minas Gerais tem um amigo que a gente faz uma troca, ele criou uma loja em marca e a gente meio que faz essa troca. Eu trago alguns produtos dele para aqui para Bahia e ele pega os meus, que é em BH. Ah, tem lojas aqui na região também, aqui na Bahia, que também tem alguns produtos meus. Aqui na minha cidade tem duas lojas que revendem também alguns produtos, boné, meia, camiseta, mas ainda não tem uma rede fixa de revenda. É mais propício achar direto no site ou comigo mesmo no Instagram ou no WhatsApp, que Legal. é bem mais frequente. Aqui da parte de São Paulo, eu vejo, por exemplo, alguns empreendedores que empreendem e vendem pela internet, colocando, por exemplo, empecilhos, né, para poder empreender, quando a questão é o frete, sabe? Por exemplo, quando você vai vender para a região do Nordeste, o frete é muito alto e acaba fazendo, às vezes, com que você perca algumas vendas. Você consegue também ter esse tipo de dificuldade para alguma região do país aí, da sua cidade para fora? Eu tive, e graças a Deus tive pessoas que me indicaram formas de driblar isso. De que forma? Como eu ando de bike ainda, tem os grupos da galera da bike que a gente acaba trocando ideia com lojistas que conhecem a nossa correria. E eu lembro que a gente estava, até então, só conhecia o correio como forma de envio. E aí um amigo, que é o Alopra, de São Paulo, ele deu a sugestão da Jadlog. Então, teve um período que eu quase perco uma venda para a região metropolitana ali de Curitiba. Porque eu lembro que na época o cara fez o pedido, era um boné, uma camisa, ele dava em torno de acho que R$ 100, eu acho. 100, 110. E o frete estava dando R$ 90 pelo correio. E aí, bem nessa semana foi quando eu tive acesso a Jadlog. E aí eu expliquei para ele, não, veja lá, e quando eu fui fazer a cotação pela Jadlog, o frete saiu a R$ 30. Então, a gente começou a galgar outras formas, até que veio o lance do melhor envio. Então, hoje eu consigo enviar produtos para o Paraná, tipo, o Nordeste eu consigo enviar para quase todos os estados, sem problema, sem um custo alto. Tipo, já consegui enviar para tipo, o Rio Grande do Norte pagando R$ 25 pelo melhor envio, Minas Gerais pagando R$ 35. Até quando eu vou fazer pedido de mercadoria, meu fornecedor de boné do Sul, eu já consegui trazer bonés do Sul para cá, pagando R$ 45 de frete.
no melhor envio. Então, hoje em dia é bem facilitado. Mas para quem está começando ainda tem essa dificuldade. E tem aquela pessoa também que meio que não quer pagar frete de jeito nenhum. Então, 20 conto para ela é muito caro. Você pode... Então, as alternativas que eu venho achando hoje, dependendo do pedido, eu acabo pagando a parte do frete, ou a depender da cotação, até acaba absorvendo o frete, para não perder a venda, e também aquele lance da questão do marketing, de você conseguir atingir outros lugares para fazer a marca ficar conhecida. Então, essas estratégias têm dado um pouco de resultado. Mas ainda assim é complicado vender para fora da Bahia. Uhum. Outra pergunta é a seguinte: aonde que você pretende chegar com o Conceito Forte? Então, meu objetivo desde o início, digamos, foi suprir o esporte de uma forma que eu não tive. De que forma? Patrocínio, ter condição de patrocinar atletas. Eu falo patrocinar mesmo, não dar uma cotazinha. Chegar no patamar que eu possa ter uma equipe, patrocinar eventos, que eu já consigo fazer, dar apoio a evento. Em cima disso, conseguir desenvolver projeto social aqui na cidade, nessa área, conseguindo colocar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, mostrando para a sociedade que o esporte não é um esporte, por mais que a gente esteja no século XXI, o esporte da gente ter se tornado um esporte olímpico ainda é muito marginalizado. Então, meu objetivo principal com o Conceito é isso, não só viver dela, conseguir dar um suporte que eu não tive oportunidade de ter. Eu consegui ter alguns apoios como atleta, ainda tenho alguns. Eu agradeço até aqui, aproveitar para agradecer ao Matheus da Código BMX e ao Daniel da Old Man, que são lojas que me ajudam de uma forma ou de outra a manter a bike em dia. E alguns amigos também, ProBike, Cabral, que são pessoas que conhecem minha caminhada, então aproveito para agradecer eles também. Outros amigos que sempre ajudam, que se eu for falar agora aqui eu não vou lembrar de todo mundo, mas o objetivo com a marca é esse, é conseguir dar um suporte para o esporte que eu não tive, que é escasso, é você conseguir apoiar atletas, fomentar o esporte não só na sua cidade, mas como você dá a possibilidade de atletas conseguir viver do esporte. Essa é uma das metas principais. E antes que eu me esqueça aqui, eu estou vendo muita gente falando aqui na live, mas eu não estou conseguindo ler. Então, agradecer a todo mundo que está presente. Tem gente que está perguntando de produto, de short e tal. Pessoas de outros estados também. Então, desculpem aí que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas a gente vai se falando sim. Continue acompanhando o Insta, que a gente está sempre atualizando, e desde já agradeço a presença de todo mundo aí. Mas o objetivo principal da marca é esse. Tem uma pergunta aqui para você aqui, ó. Tô perguntando se você tem uma ONG. Não. Não tenho ONG, embora já tenha trabalhado como eu trabalho em escolas da prefeitura local. Eu trabalhei em uma das escolas que eu trabalhei era vinculada a uma ONG, então acabava participando um pouco dos projetos, que é o Fé e Alegria, que é uma ONG que ela está em vários países, e aqui ela estava em parceria com a prefeitura, que é o órgão onde eu trabalho. Mas eu não trabalho com a ONG. O trabalho que eu tenho com a marca hoje, eu nem gosto muito de falar, porque as pessoas muitas vezes acabam interpretando errado. Uma das formas que eu utilizo a marca hoje, como eu sou cristão e cursilista, que é o movimento de igreja que eu participo, dentro do cursilho a gente já tem trabalhos sociais que na pandemia meio que direcionou para a questão de cesta básica para as pessoas em situação de dificuldade, e a gente acabava sempre participando como cursilista. E por eu ser cursilista, eu acabei direcionando ações da marca voltada para o movimento. Nesse caso, eu tiro uma parte do que eu vendo, 10% do que eu vendo, e reverto para a compra de alimentos. É algo que eu comecei desde o ano passado como marca, mas eu já participava disso como cursilista, não como marca. Hoje eu participo como cursilista e como marca, mas como lidar com projeto social e dinheiro é uma coisa que muitas vezes é mal interpretado, meio que eu sempre deixei em off, mas como surgiu a pergunta agora, eu acabei respondendo, explicando como é que funciona. Muito legal. Nós estamos se aproximando aqui do final, cara, e a sua história é uma história muito inspiradora, que com certeza vai ficar gravada essa live, depois ela vai lá para o nosso canal e com certeza eu acredito que ela vai mobilizar assim, muitas outras pessoas que têm talvez o mesmo sonho, né, e que às vezes tem colocado muitos empecilhos em fazer acontecer, né, e tentar, né, porque
eu acho que o maior problema é quando você se martiriza por não ter tentado fazer algo. Porque às vezes, por exemplo, fazer e dar errado faz parte do processo, né? E aí você vai, tenta de novo, você modela, você muda aqui, muda ali, e uma hora vai dar certo. Agora, acho que a maior dor é de não ter tentado, de fato. Então, você é um exemplo de que a perseverança e a resiliência, elas são palavras que elas devem fazer parte da nossa vida, né? Então, eu quero te parabenizar, viu, Carlão, pela sua garra, pela sua persistência aí. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, muito em breve, a Conceito Forte ela vai alcançar aí um patamar muito alto e, com certeza, todos os objetivos que você tem buscado e você tem colocado nas mãos de Deus, ela vai acontecer, certo? Então é o seguinte, quero agradecer muito aqui pela sua participação e fazer aqui uma última pergunta para, na verdade, assim, dar um feedback, assim, se caso você hoje pudesse ajudar alguém aí, em todas as experiências que você teve, quais as dicas que você deixaria para a galera aí? Para quem está começando, né? Ajudar alguém. O principal é perseverar. A pessoa ela não pode entrar no ramo de empreender ou criar uma marca achando que ela vai estourar da noite. Que eu gosto muito, que é a Vans, que é uma marca californiana de tênis, que ela é de 66. Na história da Vans, eles quase quebraram. Mesmo ele vendendo muito tênis na região ali, são 2 irmãos, eles quase quebraram a marca. Mas eles continuaram na batalha e hoje em dia, dentro do ramo de BMX, acho que a Vans é líder de mercado, é líder mundial. Ela se tornou uma marca global, respeitada por muita gente, sendo que ela começou no skate e no rock. E hoje ela é uma marca venerada por pessoas que não são totalmente alheios ao nicho que ela surgiu. Mas o nome Vans é muito forte. Então, o que eu falo para a galera que está começando, se é o seu sonho, você tem que batalhar enquanto você tiver força. Eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta que enquanto eu respirar, eu vou continuar lutando. Pode levar 10, 15, 20, 30 anos, eu posso ficar velhinho, eu vou continuar na batalha pelo que eu acredito. E a marca ela vai ter esse propósito. Independente de eu estar ganhando milhões de dinheiro, milhões de reais ou não, ou estar tendo que estar sempre injetando do meu salário, do meu trabalho à parte, eu vou continuar na luta porque é o que eu acredito. E quando você acredita em algo, você tem que batalhar até o fim. Não importa quantos baldes de água fria você vai tomar na cabeça, quantos prejuízos você vai ter. Eu mesmo já tive muito prejuízo, já perdi coleções inteiras praticamente. Enfim, e continuo aí injetando dinheiro de outras coisas, porque a minha marca ainda não se paga. Ela tem momentos que se paga no mês, mas ela não se paga se a gente for botar na média de ano. Mas como é algo que eu acredito, eu vou continuar na luta. E o que eu falo para a galera, trabalhe e nunca deixe de estudar o que você está se propondo a fazer, porque a gente nunca sabe de tudo. Então é importante a gente estar sempre estudando, buscando sempre conhecimento daquilo que a gente quer fazer para a nossa vida. É o conselho que eu dou para qualquer pessoa que quer começar uma marca. É isso aí. Então a lição que fica aí é assim, busque conhecimento, mas não somente conheça, aplique o que você está conhecendo, porque muito conhecimento sem prática não vale de nada. Então é o seguinte, galera, obrigado pela participação de vocês aí, e para quem quer conhecer a Conceito Forte aí, deixa aí os canais de comunicação, seu WhatsApp, o site, deixa aí para a galera que quiser conhecer seu trabalho, quer conhecer os produtos, quer comprar aí, deixa esse período agora aí para você ficar à vontade aí para fazer o merchan. Eu deixar algumas palavrinhas que eu uso, que acabou virando slogan da marca, que eu uso na vida. Dizer para a galera o seguinte: persista, resista e nunca desista de suas metas. A vida da gente é assim. Então, o que você quiser fazer de sua vida, tenha isso em mente, que você tem que se perseverar, tem que ser resistente às tempestades e nunca desistir daquilo que você busca. Basicamente é isso. E agradecer também a todo mundo que está presente aí, que infelizmente não deu para responder todas as perguntas aqui que eu estou vendo aqui, algumas, mas qualquer dúvida, pode chegar no Instagram, no WhatsApp, que a gente está sempre disponível para trocar ideia e dar informação. Enfim, trocar ideia é sempre troca de conhecimento.
A gente tá sempre aí à É disposição. verdade. Eu vi que tem uma galera apaixonada aqui pela Conceito Forte, já tem aí ganhado aí uma galera bem fã aí, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, cara. Continua aí firme aí, conta com a gente Valeu, valeu. no que for possível. Gratidão aí pelas suas participações aí nas nossas mentorias de segunda-feira. E para você que está aqui, de repente está começando na sua marca própria, está pensando em montar a sua marca, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente tem uma reunião de mentoria ali pelo aplicativo Team Link, parecido com o Zoom, parecido com o Google Meet. Então a gente troca ideia, às vezes a gente traz convidados ali que compartilham conhecimento e, de fato, dando oportunidade para você obter aqui, né, através desse trabalho, o que a gente está falando aqui, que conhecimento ele é tudo. Então, se em 2008 o Carlos ele tivesse obtido o conhecimento que ele tem hoje, né, que da pandemia para cá, como ele mesmo citou, se ele tivesse isso lá em 2008, com certeza a história da Conceito Forte já seria outra, não é mesmo, Carlos? Com certeza, acho que teria passado por várias etapas aí, ileso, né? Vamos dizer assim. Sem queimar, sem Verdade. rasgar dinheiro e perder tempo. Mas é aprendizado, né? É E verdade. nunca é tarde para aprender. Então é Essa isso é aí, a galera. chave. Aqui nesse Instagram, a gente sempre posta conteúdo relacionado aí à criação de marca, um pouco do conhecimento que a gente tem adquirido ao longo desses anos também, certo? Qualquer dúvida aí, você que quiser tirar alguma dúvida, é só chamar a gente no direct, tem ali o nosso contato também. E, Carlão, obrigado, viu, cara? E sucesso aí para Conceito Forte aí. E muito em breve a gente vai marcar aí uma outra live aí pra gente bater mais um papo aí. Eu tenho certeza que tem muitas outras histórias aí para você compartilhar com a gente aí. E a sua história, de fato, é uma grande inspiração pra gente, cara. Eu que agradeço aí. Obrigadão pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para trocar ideia. Obrigadão mesmo, Anderson. Beleza, meu irmão? E todo mundo que colou. Valeu, valeu. Um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Boa noite, tá bom? Falou, Carlão. Um abraço, Valeu, boa viu? noite, Vou tirar galera. um print aqui, Valeu, tá? Anderson. Pera aí. Beleza. Aí. Depois eu te mando lá, beleza? Beleza, Anderson. Um Valeu, abraço, velho. irmão. Até mais. Grande abraço. Valeu. Galera, então, até mais aí, até a próxima live. A gente tá trazendo aí outros convidados aí. Legal? Então fique ligadinho nas nossas redes sociais aí. E com certeza a gente vai sempre trazer aí uma galera com uma história para poder inspirar você que quer montar a sua própria marca, né? Quer viver da sua própria marca. Então,